Alô, você, meu amigo, minha amiga, estudante do portal Criativamente. Estamos aqui com mais uma videoaula da playlist Modelagem de Dados e agora fazendo abordagem ao exercício 10. No exercício 10, nós temos a seguinte situação. Nós vamos representar por meio desta tabela o levantamento de requisitos que aponta para a necessidade de uma organização que é de cadastrar clientes. Para esse exercício, nós preparamos a seguinte situação. Nossos clientes podem ser pessoas físicas ou podem ser pessoas jurídicas. Pessoas físicas somos nós, são os indivíduos, enquanto que pessoas jurídicas são as empresas. Se o cliente for uma pessoa física, será necessário o nome, o CPF e a data de nascimento. Se o cliente for uma pessoa jurídica, for uma empresa, nós deveremos informar a razão social, o nome fantasia e o CNPJ. No entanto, para ambos, tanto física como jurídica, nós vamos precisar informar a data de cadastro. Na sequência, nós vamos precisar também indicar o nome das cidades, pois cada cliente, sendo física ou jurídica, ele estará localizado ou mora em uma cidade e essa cidade ela está situada no estado. Então nós vamos precisar da sigla e do nome do estado. Então já estou aqui com o BR Modelo aberto e nós vamos começar a produzir o nosso projeto conceitual. O que temos aqui de importante é o seguinte: nossos clientes podem ser pessoas físicas ou jurídicas, portanto existem atributos que são específicos da pessoa física, existem atributos que são específicos da pessoa jurídica e atributos que são comuns aos dois. Então fica clara aqui a utilização do recurso chamado generalização e especialização que nós abordamos nas últimas videoaulas. O que acontece é o seguinte: então nós precisamos iniciar com uma entidade onde nós vamos colocar os atributos comuns aos dois. Essa entidade nós vamos chamar de cliente. Toda entidade tem o seu atributo identificador, ID cliente, e depois nós vamos destacar todos os atributos que são comuns aos dois, tanto as pessoas físicas como as pessoas jurídicas. Neste exemplo, para facilitar o nosso trabalho, eu deixei apenas a data de cadastro. Então não importa se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a data de cadastro deverá um dado, um atributo inerente aos dois tipos de clientes. Muito bem, agora nós temos a seguinte situação, que é diferente dos exercícios anteriormente tratados. Pode um cliente ser ao mesmo tempo pessoa física e pessoa jurídica? Não, não pode. Portanto, estaremos aqui tratando de uma especialização, deixa eu clicar aqui no botão, numa especialização exclusiva, ou seja, o cliente ele pode ser exclusivamente pessoa física ou pessoa jurídica. Em hipótese alguma, um cliente pode ser ao mesmo tempo uma pessoa como nós e uma empresa. Então, nós vamos adicionar aqui no BR Modelo a especialização exclusiva com criação de entidades. Perceba que ele já criou duas entidades aqui. Esta daqui nós vamos chamar simplesmente de física sem acento. E essa outra aqui nós vamos chamar de jurídica também sem acento. Apesar de física e jurídica serem especializações de cliente, então esse é o símbolo da especialização. Apesar de física e jurídica serem especializações do cliente, são entidades. Portanto, toda entidade vai ter o seu atributo identificador. Aqui nós teremos o ID física e aqui a outra entidade. Na outra entidade nós teremos o ID jurídica. Muito bem, vou dar um Ctrl O aqui para organizar. E agora nós vamos inserir os atributos específicos para
as pessoas físicas e depois os atributos específicos para as pessoas jurídicas. Então, pessoa física nós temos 3, nome, CPF e nascimento, que é a data de nascimento. Então, nome, mais um atributo atômico, CPF, mais um atributo atômico, nascimento. Então, vamos organizar aqui e agora a gente identifica, né? Caixa alta. Então, toda pessoa física vai ter nome, toda pessoa física terá CPF e toda pessoa física terá registrado a sua data de nascimento ou simplesmente nascimento. Eu vou reduzir aqui só, depois eu me preocupo com o zoom, depois eu jogo mais para lá, mais para cá um pouquinho, aqui só para a gente melhorar a visualização. Tá ótimo. O que toda pessoa jurídica terá? Então, além do seu atributo identificador, que toda entidade tem, razão social, nome e CNPJ. Então, vou adicionar aqui os 3 atributos. Este aqui vai ser o razão social, sem acento, sem espaço. Poderia até utilizar o underline aqui para facilitar a leitura, mas aí é um estilo de cada um, né? Eu posso utilizar. O que não pode ter aqui, por exemplo, é o espaço. Razão, espaço social. Não, isso não é permitido. O nome fantasia e, por fim, o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Então, veja só, esse é o Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, o CPF, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Não salvei nenhuma vez? Vamos lá, né? Na pasta que estamos sempre salvando isso, esse é o projeto conceitual referente ao exercício 10. Tudo bem? Meu projeto conceitual já está salvo. Agora nós precisamos incluir uma entidade chamada cidade, pois identificou-se a necessidade do nome da cidade. E depois, uma entidade chamada estado, pois identificou-se a necessidade de sigla e nome. Então, eu já vou colocar aqui mais 2 entidades. Essa daqui se chamará cidade, caixa baixa. Essa daqui se chamará estado. Vou trazer aqui o nosso projeto mais para baixo um pouquinho. Espaço sempre é um problema na hora de nós organizarmos aqui nossos atributos e também as nossas entidades. Toda entidade tem o seu atributo identificador, portanto, cidade vai ter o atributo ID cidade, caixa alta, sem acento, sem espaço. Estado vai ter o seu atributo identificador ID estado. E agora os atributos atômicos específicos de cada um. Cidade tem nome e estado tem sigla e nome. Então, cidade mais um atributo aqui, nome, e estado mais 2 atributos, sigla e nome. Então, nome, e aqui nós teremos sigla e nome. Muito bem, todos os atributos necessários para o processo cadastrar cliente dentro deste exemplo, desse exercício 10, eles já foram inseridos. Agora nós vamos para as relações. Então, inicialmente eu destaquei aqui que um cliente pode ser pessoa física ou jurídica exclusivamente. Eu destaquei, e até vou colocar aqui um negrito itálico, não, negrito e vermelho, porque essa palavra exclusivamente ela é importante. Significa o seguinte, que imagine eu lá operando o sistema da empresa. Ao cadastrar um cliente, eu tenho que optar. Esse cliente é uma pessoa física, esse cliente é uma pessoa jurídica. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu esqueci de um detalhe. O campo cadastro, ele é necessário. E ele é a data de cadastro, ele é tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. E eu não adicionei. Então aqui em cliente nós vamos ter um atributo chamado cadastro. Um atributo tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Então, voltando, um cliente ou ele será uma pessoa física ou será uma pessoa jurídica. Se for uma pessoa física, quais são os dados necessários para cadastrar o cliente? Nome, CPF,
data de nascimento e a data em que foi feito o cadastro do cliente. Se for necessário cadastrar uma pessoa jurídica, quais são os dados necessários? Razão social, nome fantasia, CNPJ e a data de cadastro. Portanto, física tem tudo que a entidade física tem, mas mais a data de cadastro. Jurídica tem tudo que a entidade jurídica tem, mais a data de cadastro. Agora, eu preciso indicar que o cliente mora numa cidade. E aqui é importante o seguinte: quem mora ou se localiza na cidade? Só a física, só a jurídica, ou não importa se for física ou jurídica? Todo cliente mora ou se localiza, se situa numa cidade. É essa a situação. Todo cliente mora, se situa, reside, localiza numa cidade. Portanto, há um relacionamento entre cidade e cliente. E o termo a ser utilizado para poder indicar, agora deixa eu só sair isso. O termo utilizado aqui no relacionamento, eu vou destacar localiza-se. Então, cliente localiza-se na cidade, encontra-se na cidade, a forma como você achar melhor. Um cliente mora, localiza-se, encontra-se em uma cidade. Então, um cliente localiza-se em uma cidade. E em uma cidade pode-se ter nenhum ou vários clientes. Em uma cidade pode-se ter nenhum ou vários clientes. Identificamos aqui um relacionamento do tipo 1 para N. Vamos colocar aqui observação, como temos feito, desde o primeiro exercício. E lembrando que esse destaque em azul não faz parte do projeto, é apenas uma observação. Depois nós temos na sequência que uma cidade fica unicamente em um estado, portanto há uma relação entre cidade e estado. Ajeitando aqui os atributos. Muito bem. Então, cidade fica no estado, e temos que uma cidade fica em um estado, então uma cidade fica em um estado, enquanto que em um estado podemos não ter cidade alguma cadastrada, mas podemos ter várias. Então, em um estado podemos não ter cidade alguma, mas podemos ter várias. Identificamos aqui um relacionamento do tipo 1 para N. Eu vou copiar a nossa observação lá para cima, indicando que esse daqui também é um relacionamento 1 para N. Neste relacionamento, a ponta N é cliente, a ponta 1 é cidade. Neste relacionamento, a ponta N é cidade, a ponta 1 é estado. Clique no salvar, encerramos a construção do projeto conceitual, e para que essa videoaula não fique muito extensa, eu vou dar uma paradinha, e na próxima videoaula partimos para o projeto lógico a partir deste projeto conceitual. Então, até a próxima videoaula.